do Sul, bacharel e licenciado em Química. Atualmente é professor na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, no curso técnico de Química. Atua desde 2006 na organização da Mostratec, que é a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, destinada a jovens pesquisadores com idade de entre 14 e 21 anos, contemplando todos os estados e brasileiros e aproximadamente 20 países participantes a cada edição. Passo a palavra para o André. Obrigado, Jaqueline. Boa tarde a todos. Aonde eu devo parar aqui? Aqui tá bom? Ah, tá certo. Aí dá para a gente caminhar um pouco. Então, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, falar um pouco sobre a Fundação Liberato, menos, né? Mas mais sobre a pesquisa científica mesmo, né? Pesquisa científica e tecnológica na escola, onde a gente vai procurar aqui trabalhar a proposta de, talvez para alguns dos que estão nos assistindo, né? Repensar um pouco a ideia de cientista, a ideia de onde começa o trabalho com a ciência. Pode passar? Bom, tem alguns pontos aqui que a gente vai conversar. Pode passar essa. Eu começo propondo justamente essa ideia, desmistificando a imagem do cientista. Então, para que cada um pense, que imagem você faz do cientista, da ciência como um todo, do seu país e de você, jovem brasileiro, tentando juntar essas coisas todas. Claro, quando a gente fala para um grupo que já tem mais conhecimento, uma certa caminhada dentro da ciência, talvez tenha algumas imagens já mais claras, mas para alguns isso pode parecer algo muito distante. Pode passar, por favor? A gente olha, por exemplo, digitem isso aqui, lá no Google Imagens, cientista, simplesmente. Vejam as imagens que aparecem, né? Geralmente pessoas solitárias, tem alguns cientistas famosos, né? Einstein, algumas caricaturas assim que lembram mais cientista maluco, etc. Né? E às vezes aparece entre as pesquisas relacionadas justamente às vezes essa palavra, cientista. Você quis dizer cientista maluco, às vezes, né? Pode passar. Jovem brasileiro, aí nós temos uma imagem, ainda parece bastante jovem cara pintada, né? Bandeira brasileira. Aqui, essa imagem eu tirei, foi mais ou menos na época onde houve grandes manifestações, né? No ano passado, então aparecia bastante essas mobilizações jovens também. Mas se a gente for pensar em algumas outras imagens de ciência do jovem brasileiro, né? Do cientista, eu gostaria de passar para a próxima. Essa imagem pode parecer, às vezes, que são de esportistas, porque é como nós estamos mais acostumados a ver, talvez, repercutindo na mídia, o nosso país representado mundo afora. Né? Talvez o futebol não seja o melhor momento para se pensar, né? Depois de um certo trauma que nós tivemos, né? Mas o vôlei vai bem, temos outras modalidades, e a gente sempre está associado, né? Quem não sente um pouquinho a pele arrepiar, assim, quando vê o verde e amarelo ali nos nossos abrigos. Mas aqui são todos jovens cientistas, todos em idade escolar e que foram, a partir do que fizeram na escola, a partir da pesquisa científica de algumas primeiras experiências, representar o nosso país mundo afora. Né? Não são esportistas. Algumas caras aqui talvez já fiquem conhecidas. Nós, que temos algum contato com os alunos e trabalhamos com a ciência na escola, já conhecíamos, por exemplo, esse rapaz aqui que está segurando a bandeira, que é o Felipe Machado, que é autor do projeto Tábua de Tubo, onde ele pega tubos de pasta de dente, recicla e transforma num material durável. E esse material durável consegue utilizar para a construção de brinquedos em pracinhas. Né? Ele apresentou seu projeto no Luciano Huck um tempo atrás, né? Onde tem um quadro, que bom que tem um quadro como aquele, né? Nós estávamos de novo no último final de semana com um projeto aqui do Rio Grande do Sul sendo apresentado lá. Né? Que bom que tem esse quadro Jovens Inventores, porque é aquilo que a gente diz. Então, num espaço onde tu tem música, tu tem outras apresentações artísticas, tem um espaço lá para a ciência também, que para muitos pode ser, às vezes, a primeira vez que está assistindo, tomando conhecimento daquilo dali. Para quem trabalha com a feira, né, com a Mostratec, que a gente já vai falar daqui a pouquinho,
Nossa, a gente conhece muitas das pessoas que vão lá. Já são nossos velhos conhecidos em alguns casos. E alguns nós indicamos porque o programa entra em contato com as feiras nacionais e pede indicações de alguns de tantos jovens que participam desse movimento científico no nosso país. Eu chamo a atenção porque aqui a gente tem uma imagem de uma imersão. Essa foto foi tirada lá em Israel, na maior universidade, maior centro de pesquisa que tem fora dos Estados Unidos, que é o Weizmann, né? Lá em Israel. São 5 jovens brasileiros que foram escolhidos para fazer essa imersão em 2013 e chama a atenção que 4 deles passaram por feiras científicas, né? Sendo aqui Rio Grande do Sul, são 3 aqui do Rio Grande do Sul, né? Uma de São Paulo e a outra, acho que é de São Paulo também, só que não tinha passado. Então, de 5 jovens de todo o país, 4 dos escolhidos já tinham tido uma experiência de fazer pesquisa antes de entrar na universidade. Pode passar? E aí eu chamo a atenção outra imagem, né? Aí a gente olha algumas imagens, começa a ver essa gurizada e começa a descobrir as coisas que são desenvolvidas a partir de um projeto que começa com um professor, né, tentando provocar os alunos a usar toda a sua energia, toda a sua capacidade para desenvolver uma coisa diferente. E nós começamos a ver jovens cientistas trabalhando com soluções, né, para problemas crônicos do nosso país. Um dos problemas, doação de órgãos, né? Esses 2 jovens estavam um dia olhando televisão e viram que, apesar de toda a campanha de doação de órgãos, está em alta de novo, a gente tem ouvido falar, 1 salva 8, né? Que bom que tem essa campanha. Mas no Brasil, 70% dos órgãos que são doados se perdem antes de chegar até o destino final no transplante. Um dos problemas está onde? Na conservação. Bom, primeiro, o fato que o país é muito grande para transportar os órgãos que vão ser transplantados, exige uma logística muito grande. Conservar no gelo dura apenas algumas horas. Imagina mobilizar médicos, né, helicópteros, tudo para só algumas horas. Então, tem um líquido conservante que é muito mais caro, né, muito mais caro, que pode ser usado. E por esse líquido ser muito caro é que ele é pouco acessível em vários locais onde existem os transplantes. Essa foi a notícia que esses 2 jovens viram num determinado momento em que estavam no ensino médio. E resolveram que gostariam de pesquisar alguma coisa sobre esse tema. E viram que a maior parte do custo desse líquido que conserva os órgãos e que é tão caro é de um material chamado ácido lactobiônico, que nem os professores de química deles, eu, inclusive, professor de química deles, tinha ouvido falar desse ácido. Não conhecíamos. Eles foram na URGS e eles não conheciam esse ácido. E os alunos começaram a pesquisar até que conseguiram desenvolver um projeto que diminuía o custo de obtenção desse ácido, que ele é todo importado. Conseguiram determinar dentro daquele processo alguma coisa que fosse mais econômica, mais fácil de obter. E aí estão eles, aqui é a capa do jornal Zero Hora, eles também participaram de feiras científicas mundo afora, mas muito mais do que feira, eles conseguiram encontrar um tema de pesquisa que hoje guia eles durante a graduação. Eles ainda estão na graduação, são hoje jovens com 20 e poucos anos, graduandos ainda, e já têm a patente desse processo que eles conseguiram desenvolver. Ok? Então, onde isso começa, né? Que poder que temos e que às vezes não nos damos conta. Eu chamo a atenção daí da importância, então, das feiras de ciências como movimento e não como evento. E aqui eu quero chamar, então, o vídeo que está ali junto, porque eu acho que é mais fácil ter a noção, né? Quando a gente consegue ter algumas imagens de uma das feiras. Aqui é a Mostratec 2012, então é um videozinho rápido para que quem não conhece, né, possa conhecer um pouquinho dessa feira. Tem áudio também, tá? Eu não sei se não está saindo o áudio. Só se for um problema no próprio vídeo aqui.
Sim, pode ter sido, então, uma pena. Mas aqui o que a gente pode ver? Então eu vou conversando um pouco enquanto a gente vai assistindo as imagens. Esse vídeo também está disponível no YouTube, assim como vários outros do evento. O que a gente pode ver, né? Ele acontece em Novo Hamburgo, todos os anos. É uma feira que começou na Fundação Liberato, dentro das dependências da escola, e que hoje acontece já na FENAC, porque não cabia mais, não havia mais estrutura possível na escola para que a feira continuasse a crescer. Ali está a Juliana, inclusive, a menina que trabalhou no projeto sobre o líquido conservante dos órgãos, apareceu aqui antes na imagem. Então, como a gente pode ver, é um evento que não apenas trabalha com a questão científica, com o espaço para que os jovens apresentem as suas pesquisas, mas também mostra ali, vocês podem ver, né, todas as vestimentas, porque tem pessoas aqui de países dos mais diversos, né? Em torno de 20 países aqui a cada edição. Né? Junto com o evento ainda tem outras oficinas, como essa de robótica, onde desde criança já se desenvolve projetos trabalhando com a questão da robótica a partir do que seria lixo eletrônico, né? Se transforma em robôs. Aqui é bem o ambiente da feira. Uma das coisas que a gente observa, né, nessa feira também a gente tem em torno de 35 mil visitantes a cada edição. Das feiras de ensino médio, mundo afora, daquelas com as quais a gente tem convênios, é aquela que tem o maior espaço de visitação pública. Então, não apenas assim, que os jovens apresentem as suas pesquisas para professores ou para a comunidade escolar, não, se abre para todos os interessados que queiram visitar. Então, ela tem um espaço de visitação sempre entre 2 da tarde até 9 da noite, e nós vemos vários movimentos, tanto de escolas que vão visitar, como também as pessoas que trabalham, né, terminam a sua jornada de trabalho e vão conhecer os projetos inovadores que aparecem na feira. Tá? Vamos pular, então, como ficou sem o áudio, né, não tem o mesmo efeito, e aí a gente continua conversando, então. Pode passar para a próxima lâmina, que eu quero chamar a atenção. Bom, a Fundação Liberato é a escola que promove a feira. Assim como, às vezes, um projeto começa com, sei lá, às vezes com um trabalhinho lá na escola, valendo nota, né? E essa coisa, às vezes, pode ir crescendo. A nossa feira também começou com a iniciativa de algum grupo pequeno de professores. E a primeira edição, pode ter certeza que foram lá os professores carregando as classes, montando da forma mais simples, mas aquela possível naquele momento, uma feira para abrir a comunidade. Né? Então não nasceu desse tamanho, né? Nasceu pequeno, como quase tudo, né? Como nós todos nascemos pequenos. Então a Fundação Liberato trabalha com cursos técnicos, né? Não é uma universidade, não tem estrutura de uma universidade, trabalha com cursos técnicos, certo? Mas a feira não é apenas de cursos técnicos, isso é bem importante dizer. E quando a gente fala em ciência, muitas vezes ainda há, assim, alguns resquícios de ideias anteriores que associam a ciência àquela imagem da pessoa isolada no laboratório, e que ciência seria biologia, química, as exatas, né? E que muitas vezes projetos da área de ciências humanas, não, isso não tem nada a ver. Né? Nós já tivemos projetos aqui que falavam, inclusive, sobre a língua portuguesa. Tem investigação científica relacionada à história. E na Mostratec nós temos como uma das maiores áreas do conhecimento justamente as ciências sociais. Então, essa questão de achar também que ciência é somente daquelas disciplinas mais duras, entre aspas, geralmente aquelas onde muitos alunos não gostam de estudar, não. Aqui a ciência tem essa abertura para todas as áreas possíveis, tá?
também colocamos assim, o que acontece dentro dessa feira. Não apenas a exposição de trabalhos, mas nós temos um outro movimento chamado Mostratec Júnior, que eu vou detalhar um pouco mais adiante, mas também para quem gosta de jogar futebol e tem outras atividades esportivas, nós temos jogos Mostratec, então com várias modalidades também, festival de robótica que eu tinha comentado, um seminário de formação para professores, que é o CIET, e uma série de atividades culturais acontecendo ao mesmo tempo. Porque também temos o entendimento que a pessoa não é apenas cientista, né? A pessoa também precisa de uma formação integral, e queremos um evento dessa forma, né? Em 2013 nós tivemos então 412 projetos expostos lá. Todos eles tinham passado por feiras anteriores. E nós já chegamos a fazer um levantamento que para chegar nesses 400 projetos, mais de 10 mil projetos foram desenvolvidos nessas outras feiras ao redor do Brasil e do mundo. Isso não é pouca coisa, em torno de 20 mil alunos fizeram pesquisa e chegaram nesses números aqui. Então, mais do que esse evento final, nós temos um movimento que acontece pelo mundo afora. Tá? Nós temos mais de 100 feiras conveniadas hoje, alguns eventos aqui eu comentei já, mas esse ponto aqui é importante, mais de R$1 milhão em prêmios distribuídos para os estudantes. Mais de R$1 milhão a cada edição, não é o somatório de todas, a cada edição. Então você faz um trabalho, faz uma pesquisa, desenvolve, e quando chega num evento científico pode terminar a feira com a participação numa feira nos Estados Unidos garantida. Ou mais ainda, com a graduação, uma bolsa integral de um curso de engenharia, né? Sem precisar de vestibular, de Enem, de outra situação mais. Por que isso? Porque nós temos um resultado de um trabalho aqui, né? E nós temos a colaboração de outras instituições também. Eu dizia, feira é um dos pontos, né? É o final. Eu digo coisas que não aparecem às vezes no vídeo, e a gente tem que falar isso também para alunos e professores. Ali é o momento da festa, da celebração. É claro que para chegar lá, teve noite mal dormida, teve que estudar, teve trabalho duro por trás. E sempre vai ser assim, pelo menos até onde a gente conhece, né? Não vai ser tão fácil. Tu tem lá eu não vou dizer 1% de inspiração, como dizem, 99% de transpiração, porque eu ainda acredito que inspiração é bem importante. Vamos dar 10% para inspiração, né? Mais do que nunca o nosso mundo precisa de pessoas criativas. Mas entre uma ideia e um empreendimento, tem uma diferença, né? Teve uma palestra um tempo atrás que eu assisti lá do Tecnocinos, que é um centro de tecnologia, né, localizado lá em São Leopoldo, que a professora trouxe um dado, de cada 3.000 ideias novas que surgem, 20 viram algum projeto assim, mais significativo para gerar um produto. Então mostra mais do que nunca que a gente precisa de pessoas que tenham muitas ideias, para conseguir trabalhar com as ideias boas e a custa desse trabalho chegar lá no final e trazer as inovações que a gente precisa. Eu chamo a atenção então para o dia seguinte. O que acontece depois da feira? Participou da feira, já fico pensando em fazer um projeto para a feira do ano seguinte. É maravilhoso isso, mas isso um dia termina. A gente não fica no ensino médio a vida toda. E a feira, né, é dos 14 aos 21 anos, depois devem acontecer outras coisas na vida desses pesquisadores. Pode passar. Então eu coloco aqui a BRIC, um exemplo de uma associação. Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. Eu vou pedir licença para ler um pouquinho, sei que isso às vezes fica chato, mas aqui tem umas coisas que são importantes ler, e acho que vocês vão entender por quê. Precisamos reconhecer que não só estamos muito atrasados, somos uma sociedade que se importa pouco com ciência e tecnologia. Não gostamos de estudar, pesquisar, produzir texto próprio, preferimos apostila. Pagamos assim o preço do reprodutivismo tacanho e que nos mantém como país sucursal. Ciência copiada é gafe. Ciência autêntica só pode ser construída, ainda que na modéstia de quem começa do começo. Eu vou pular um pouco essa parte e chamar a atenção no que a BRIC acredita. Não há forma melhor de preparar as gerações futuras do que ensinando a fazer ciência. Para isso, acreditamos que a luta por um espaço na educação científica passa por 3 pilares fundamentais. Refazer a proposta de formação docente, ou seja, mesmo o professor tem que ser formado de uma forma diferente. Transformar a escola em laboratórios de pesquisa e formação do conhecimento.
transformar alunos em pesquisadores. Pode parecer com a convicção que eu estou defendendo que eu faço parte dessa associação, né? Mas pode passar o slide seguinte, essa é a associação. Dá para ver que são pessoas extremamente jovens aqui. São as pessoas que passavam há 2, 3 anos, alguns ainda estão nas feiras de ciências. São os jovens graduandos, como antes. Eles têm essa leitura. Eles também ensinam a nós, professores, né? Então, quem são eles? Hoje há alunos, né? Alunos, pesquisadores, alguns com mais reconhecimento do que outros, mas a gente sabe que amanhã depois eles serão cientistas bem reconhecidos, né? Alguns deles aqui, a gente já tem exemplos. Bom, o Felipe já apareceu antes, integra essa associação. Tem um aqui que já está trabalhando hoje na Google, porque a área dele também é essa, né, de ciência da computação. Enfim, e outros montaram sistemas de feiras de ciências locais, né? E entre esses jovens aqui tem gente do Amapá, do Pará, tem gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, né? E que aproveitam, né, conseguem usar, os jovens têm isso muito bem, né, essa ferramenta poderosa que é a internet, para manterem esse contato. Não é mais aquela coisa de ficar mandando cartinha, levar um mês para chegar e etc. Né? Então aqui está. Nós sempre acreditamos nessa associação e no que ela defende como um dos pontos. Esse é o dia seguinte das feiras. Há algo que pode ser construído no depois. Tá? E tem o apoio também de uma grande empresa aqui, que é a Intel. Pode passar? Bom, aí vem uma parte assim, tá, mas pode parecer ainda uma coisa um pouco distante, né? Alguns conseguem ter todo esse destaque. Mas como é que a gente, por onde a gente começa, né? Onde é que a gente consegue puxar um primeiro fio para desenvolver esse trabalho nas escolas? Aqui tem uma pequena proposta daquilo que a gente trabalha nas escolas que desenvolvem pesquisa. Primeiro, a pesquisa, o tema dela, não é escolhido pelo professor. O próprio aluno tem que trazer também alguma coisa que provoque, que goste, né? Bom, isso vai gerar um primeiro conflito. O professor talvez não vai dominar aquele assunto inteiramente, talvez vai ter muitas dúvidas, às vezes mais dúvidas do que o próprio aluno no início da conversa, né? Isso gera, bom, uma primeira questão. Então o professor não vai mais ser aquela figura que vai só transmitir, mas o professor vai orientar o aluno e atuar junto com ele, e na humildade de quem ainda não sabe e também está aprendendo, conduzir o aluno. Elaboração de um plano de pesquisa. Aí é que mora, aqui, é a parte talvez mais dura para nós, pelo menos pela nossa cultura. Planejar as coisas, né? Fazer bons projetos. Antes de ir para o laboratório, ou para algum outro lugar, ou querer ir para a Antártica, né? Fazer um plano de pesquisa que realmente seja estruturado com base, poxa, até onde já existem coisas construídas sobre esse tema e onde eu vou poder atuar, né? É como aquele exemplo dos jovens lá, de novo, né? Sobre o transplante de órgãos. Ficar só no problema, bom, isso é um problema, né? Doação de órgãos é importante. Se eles não fossem avançando e fazendo novas leituras, não chegariam naquele problema onde foi o foco deles resolver. E vejam, eles não resolveram o problema de transplante de órgãos no Brasil. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Tem uma pergunta assim, quem é que foi que descobriu, que decodificou o genoma humano? Ninguém consegue responder essa pergunta porque foi feito colaborativamente pelo mundo todo, por vários países, vários cientistas trabalhando, cada um, né, em algum campo, em alguma parte desse problema. Então isso é uma coisa fundamental. Eu tenho que saber, quando eu vou trabalhar numa pesquisa, que eu não vou chegar lá na feira resolvendo o problema todo do mundo, que eu tenho que chegar num ponto e definir um foco para conseguir andar. Aí depois que a gente elabora um plano, uma das coisas que é bem interessante de construir nas escolas é um comitê que avalie esse plano e que veja as questões éticas relacionadas a uma pesquisa. No ensino médio, na educação básica, embora não menos também na educação superior, nós temos que ter muito cuidado com pesquisas que envolvam seres humanos, com pesquisas que envolvam animais. Por exemplo, testar cobaias no ensino médio é algo proibido por lei, não se pode. Então eu não posso fazer aquele teste, imaginar que eu posso levar um monte de gaiolinha com um ratinho para a escola e fazer uma pesquisa desse tipo na escola. Agora, o aluno pode desenvolver alguma coisa que em determinado nível da pesquisa exige esse tipo de teste? Até pode, só que ele vai precisar
ir para as instituições que são aprovadas para fazer isso no Brasil. E nem são todas as universidades que são algumas apenas. Então, esses cuidados, isso é importante que o professor busque saber. As leis, né, as normas que regem essa pesquisa, para daí sim poder orientar o aluno, né, qual é o melhor rumo. E um comitê de ética é legal, porque ele pode ser formado por professores e gente da escola. Qual seria uma estrutura mínima? Um educador, algum profissional da área da saúde e alguém da direção da instituição. Porque também não vai ser o André lá, professor, junto com seus alunos, que vai conseguir fazer tudo sozinho. A escola precisa estar presente. E o projeto é do aluno, é do professor, mas é da escola, sobretudo. Por fim, a execução da pesquisa, depois que há um entendimento, esse plano está bom, esse plano não fere nada. Bom, então podemos ir para o laboratório. Né? Tem uma frase assim, poxa, 6 horas, às vezes, de biblioteca e de planejamento podem economizar 6 meses de laboratório. Né? Então, a coleta de dados, às vezes, não é a parte mais longa de uma pesquisa. Não hoje em dia. Né? Não hoje em dia. Depois, a análise de dados, que daí também entra toda uma questão importante. O que significa aquele valor que você obteve? O que significa isso que foi construído como resultado da pesquisa? Depois, então, aí entra redação mesmo, escrever aquela pesquisa, como é que eu vou construir um relatório e, por fim, defendê-lo aí numa feira, num evento, né, ou dentro do currículo da escola. Então, vejam quantas habilidades aqui a gente está desenvolvendo. Para defender um projeto, precisa trabalhar a expressão oral também. Para escrever, tu precisa ter um bom desempenho, gostar de ler e bem na língua portuguesa. Né? Então, tu vai tendo múltiplas aprendizagens quando tu executa uma pesquisa. Eu chamo a atenção, por exemplo, do tema, aquilo que eu falei, tem que ser uma coisa que provoque o aluno. E eu lembro do caso de uma aluna que eu ia conversar, tá, sobre o que você quer pesquisar? Aí, eu não sei, eu não gosto de nada. Não tem nada assim. Provavelmente estava querendo dizer que não gostava de nenhuma das matérias da escola, né? Eu acho que era isso, no fundo. Digo, não, mas a única coisa que eu gosto mesmo é de música. Digo, música então é nada agora, né? Não dá para fazer uma pesquisa sobre música, não tem ciência na música, tecnologia na música. Né? Não, que bom que tem, né? Imagina como é que era a música distribuída anos atrás, né? O famoso bolachão, agora voltou como uma coisa assim de nicho, né? O bolachão, que é o LP, depois para o CD. Eu sou da geração que viu a ascensão e queda do CD, né? O CD era uma coisa valiosa e tal, poxa, pagava caro, e tinha... hoje poucos compram ainda CDs, né? E daqui a pouco o próprio objeto, a gente ainda precisa ter o objeto, acho, da geração analógica, né? O objeto MP3, alguma coisa assim. Quando hoje não, o pessoal já está mais na nuvem, né? Já tem tudo salvo. Então, quanto à tecnologia, isso afeta a música também. Bom, mas esse é um dos pontos. Tem outro ponto que dá para pensar. Quando eu também comecei a querer aprender a tocar violão, dá para ver que não deu muito certo, né? Que eu estou aqui como professor e não como músico, né? Eu tive o primeiro desafio, afinar o violão. Daí eu tive que ir lá na escola de música da minha cidade, procurar um professor de música que soubesse afinar o violão. Aí ele tinha um diapasão, assim, que batia, dá a nota, ele ouve e afina. Né? Mas já existia naquela época, só que era muito caro, os afinadores eletrônicos. Botava lá pilha e tal, tu toca, e ele indica se tem que apertar ou soltar a corda para ficar com o acorde afinado. Mas isso já é ultrapassado, eu tenho um desses até hoje. Mas é ultrapassado já, porque hoje tu vai comprar um violão, não é muito caro mais isso, com um afinador embutido já no próprio violão. Então, quanto essa tecnologia já evoluiu, né? Bom, mas a minha aluna não era do curso de eletrônica, não ia fazer nenhum equipamento desse tipo, tá? Mas ela podia fazer outra coisa, já que gostava tanto de música. E aí a gente conseguiu orientar e desenvolver um projeto de que forma? Como a música altera as pessoas, assim, o comportamento das pessoas. Bom, parece manjado, né? Num primeiro momento. Será que eu vi uma música calma, acalma a gente, uma música agitada, agita a gente? Bom, a gente pode achar muitas coisas antes de fazer uma pesquisa, mas a gente bota isso no método, planeja, busca algumas referências, daí tu vai sair do achismo e ir para uma coisa mais consistente. E ela foi procurar, então, pesquisas existentes nessa área. E ela achou uma pesquisa nos Estados Unidos, desenvolvida nos Estados Unidos. Bom, procurou na internet, então. Um artigo científico de uma revista especializada, quer dizer, o que antes só tinha no Barça
ou numa revista lá dentro de uma universidade, hoje está online. A gente tem que saber trabalhar com isso. Ela treinou em inglês, porque a pesquisa estava escrita em inglês. E ela pegou aquela pesquisa que tinha pedaços de palavras, né? E esses pedaços de palavras foram dados numa folha para as pessoas completarem após ouvirem uma música calma. E depois para outras pessoas após ouvirem uma música com tema mais violento e mais agitada. E essa pesquisa indicava que os significados das palavras de quem ouvia uma música mais calma geralmente eram também de temas mais pacíficos, né, mais tranquilos, e quem ouvia música mais violenta completava os pedaços de palavras também com significados mais violentos. O que ela fez? Ela montou todo um esquema de pedaços de palavras em língua portuguesa. Bom, ela não saiu aplicando esse teste, né, a la louca, assim, né? Eu digo, não, tem que testar, porque a gente sempre faz as coisas e tem que, antes de mandar reproduzir um monte daquele teste que ela queria fazer, vamos testar primeiro. Testou com o pai, testou com a mãe, com o irmão, viu que mais ou menos funcionou como ela previa. E aí ela foi para uma turma de alunos fazer o levantamento de dados dela. E ela conseguiu replicar aquilo, assim, chegar à conclusão que realmente dava essa diferença a partir de ouvir uma música calma ou ouvir uma música mais violenta, dava diferença nos resultados em relação aos significados das palavras que as pessoas completavam. Tudo isso no primeiro ano do ensino médio. Quer dizer, mas essa pesquisa revoluciona o mundo? Bom, talvez não, mas ela testou todas as etapas de um procedimento científico. A partir do conhecimento, das buscas, da organização de referências, da aplicação de um método, chegou em resultados, pôde discutir a validade desses resultados e andou assim todas as etapas da pesquisa. Desafiador, também para mim, professor de Química, orientar um projeto desse tipo. Talvez um professor mais experimentado nessa área fosse encontrar algumas falhas, provavelmente encontraria algumas falhas metodológicas ali, mas houve um caminhar, houve uma evolução. Para um primeiro contato com pesquisa, eu considero sempre esse um exemplo de algo mais simples, mas que nos provoca a organizar as coisas dentro do método. Tá? Porque ninguém sai resolvendo todos os problemas assim numa primeira vez. Tá? Então, isso que eu digo, o plano de pesquisa, né, o roteiro, a gente consegue fazer um planejamento de uma viagem para Paris sem nunca ter ido para Paris? Eu consigo ter noção de quais lugares são interessantes visitar? Alguém sabe me citar algum? Torre Eiffel? Parece óbvio até, né? Louvre, Versalhes. Bom, dá para a gente ir construindo, né? Se eu tiver algum conhecido que foi para lá, melhor ainda, né? Então dá para fazer essa analogia. E é bom eu ter um plano B também, né? Porque vai que o dia que eu queira fazer um passeio ao ar livre chove, eu posso fazer outra coisa naquele dia. Dá para ver algumas opções assim, antes de viajar. A gente às vezes acha mais fácil comprar um roteiro turístico, né? De uma agência. Tá? Mas dá para a gente construir se quiser. E se falar com alguém que já foi, fica mais fácil. Na pesquisa, dá para fazer essa relação. Tu vai planejar alguma coisa, alguma série de experimentos, uma pesquisa sobre um tema que às vezes tu não domina muito bem, vai realizar procedimentos que tu ainda não realizou, e se tu conseguir conversar com alguns especialistas da área, mais experientes, para pegar ideias para enriquecer teu trabalho, melhor ele tende a ficar. Então, esse roteiro ele é fundamental antes de querer resolver tudo. Ou seja, esse aqui não é aquele trabalho que dá para fazer tudo na véspera. Precisa de um tempo importante aqui para planejar. Certo? Aí, bom, dentro dessa estrutura de um plano, também existem alguns itens que ajudam a organizar a nossa vida. Não é nenhuma novidade isso aqui, que eu quero dizer. Vou botar depois ali o endereço de um manual. A gente consegue pegar isso de manuais especificamente para ensino médio, disponíveis na rede. Então, aonde buscar essas informações não é o desafio, tá? Mas por que eu vou pesquisar o tema? Qual vai ser meu problema de pesquisa central? Quais os objetivos que eu quero atingir? Quais as leituras que eu vou fazer para conseguir entender o que já foi feito e não querer reinventar a roda, como a gente costuma dizer? E o que é o método adequado para fazer aquilo que eu vou desenvolver, né? Qual vai ser o passo a passo? Qual o avião que eu vou pegar para ir para Paris, né?
um cronograma, não aquele para bonito, né? Mas ter uma noção de que se eu quero plantar alguma coisa, eu tenho que saber a época do ano que eu vou plantar, né? Eu preciso dar tempo para a planta crescer, eu preciso fazer várias coisas aqui no meio. E, por fim, referências, que também são importantes a gente aprender desde o início, né, a diferença entre referenciar e copiar as coisas. Pode passar? Muito bem. Aí aquilo que a gente comentava antes. Para aprovar um projeto, se as questões éticas estão ok, se a metodologia está adequada, aqui é importante que os professores também conversem entre si, porque mesmo um professor tem sempre muita dúvida na hora de orientar um projeto. E a gente costuma dizer, ninguém é dono aqui do método ou da verdade, e é importante que aqui as aflições sejam compartilhadas, para que o professor possa orientar o projeto da melhor maneira. Aqui eu comentei que a execução nem sempre é aquela etapa mais longa. E aqui, quando a gente está fazendo o projeto, é difícil em algum momento não dá vontade de desistir. Eu diria isso em qualquer nível, né? Parece que mesmo no mestrado, doutorado, pô, chega uma hora que parece que enche o saco, a energia cai um pouco, as coisas não dão tão certo, não dá certo a primeira vez. Está trabalhando no laboratório, às vezes o equipamento não funciona, essas coisas acontecem. Vai coletar a amostra, não deu. Então tem que ter a persistência aqui que vai fazendo muita diferença. Então, na verdade, nessa hora aqui, o papel do orientador acaba sendo também um pouco aquele de motivar, de achar caminhos, né? E de não deixar a energia cair a ponto das coisas não andarem mais. Tá? Importante, a gente planeja e nem sempre sai tudo como planejado. Por mais que a gente planeje, alguma coisa às vezes sai errada, ou sai diferente, ou mesmo um primeiro resultado de uma pesquisa aponta para um caminho diferente. De novo, aquele exemplo lá do líquido dos órgãos, aquela dupla queria achar um outro líquido para botar na conservação dos órgãos. Rapidamente chegaram à conclusão que não daria certo, que não era por aí o caminho deles, e mudaram o foco do projeto deles. E chegaram assim, não, vamos tentar achar uma rota alternativa para esse líquido que já existe. Tá? Bom, então, a conclusão é sustentada por resultados, quer dizer, se você vai afirmar no final de uma pesquisa, né, pensando numa pesquisa, por exemplo, da área de medicina, que um remédio funciona, você tem que ter resultados que mostrem isso. E aqui a gente precisa trabalhar muito. Olha, às vezes não vai dar tudo tão perfeito, mas a tua pesquisa, se não funcionou, você tem que escrever que não funcionou. Quem for fazer aquilo depois de ler o seu trabalho, vai saber, já vai partir de um ponto diferente. Às vezes o não funciona é tão importante quanto funciona. Ajuda a quebrar um mito às vezes, e você pode mudar a forma de apresentar o projeto também. Né? Pode mostrar que não, aquele chazinho que é dito milagroso, na verdade, não apresenta nada, nenhum efeito que realmente cure aquilo que algumas pessoas acreditam que possa curar. Tá? Então, isso é ter resultado, né? Tentar ter consistência no trabalho é mais importante do que querer mostrar um resultado que eventualmente não tem tanta clareza, não tem tanta substância. De novo, eu cito aqui o apoio da escola. Achar que o aluno sozinho, que o professor e o aluno têm que ser super-heróis, não é uma coisa razoável de se esperar. A escola deve, se quiser ter sucesso na pesquisa, e eu digo isso vindo, né, sendo ex-aluno e hoje professor de uma escola que trabalha muito com pesquisa, eu digo, o sucesso da pesquisa lá na escola onde eu atuo está ligado ao seguinte: a escola tem a visão de que pesquisar é o fundamento pedagógico da escola. É assim que queremos aprender e trabalhar. Se não for assim, é difícil das coisas andarem. Vai ter um ou outro herói mesmo, mas vai ficar difícil disso ter uma permanência, né? Pode passar? Bom, acho que aqui eu já comentei um pouco. Eu, de novo, cito aqui a redação como parte importante, porque às vezes uma palavra naquilo que tu está querendo discutir, comprovar, muda tudo, pode mudar o sentido todo. Tá? E tem muitas oportunidades diferentes. Às vezes uma feira não deu, mas pode ter uma outra coisa, um salão de iniciação científica, e essa imagem ali não é de feira, é de uma aluna apresentando no salão de iniciação científica da URGS, um projeto que ela desenvolveu na escola. E a frase dela: a ideia do projeto foi a mais simples que eu tive, por isso que funcionou. Ela olhou para o musgo e pensou, poxa, o musgo é sempre extremamente úmido ali e tal. Como é que ele não é atacado por alguns micro-organismos, porque tem muito nutriente ali? Será que ele não tem um potencial bactericida, alguma coisa assim? E foi testar extratos daquilo dali no laboratório.
né? E foi ali que ela teve também uma ideia para o projeto, que hoje está evoluindo, né? E até onde eu sei, tem um caminho que pode ser que chegue a um antiviral a partir daquela pesquisa inicial, que foi uma ideia extremamente simples. Bom, então onde é que busca? Por exemplo, aqui no site da Fundação Liberato tem um manual que aí mostra todo esse passo a passo mais detalhado, é uma fonte de pesquisa super fácil, acessível a professores e alunos. Então, a gente produz isso e imediatamente lança na rede, né, para poder também compartilhar. Bom, aqui algumas leis importantes também. Então, existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa com seres humanos, importante porque, no final das contas, no ensino médio, os alunos, a grande maioria, são menores de idade, então essa responsabilidade frente aos aspectos legais, ela recai sobre a escola, sobre o orientador, e os pais também devem estar cientes das pesquisas que os alunos vão fazer. Parece um pouco burocrático isso, mas a gente tem que pensar que nós estamos saindo da zona de conforto da escola. É muito mais fácil para o professor trabalhar nos exercícios, na apostila. Não que isso não seja importante, ter algumas provas bem pesadas de vez em quando, né? Faz parte ter um fundamento. Isso não é para se desprezar também. Mas quando nós queremos ir para uma pesquisa, uma coisa mais legal de dar aula de projetos de pesquisa é que eu começo um semestre na escola e eu não sei o que vai acontecer dentro da sala. Eu não sei que ideia cada um vai trazer para desenvolver um projeto. É uma incógnita total, então sempre tem surpresa, sempre tem uma ideia diferente, tem alguma coisa que vai levar para um caminho que a gente não tinha imaginado lá no início do semestre, quando entrou na sala de aula. Tá? Só que isso nos traz assim, poxa, então alguns cuidados a gente tem que ter um regramento para isso. E aí então a gente busca olhar na lei sempre que for necessário, né? Se o projeto envolver seres humanos, desde entrevistas ou coisas parecidas, como às vezes assim, ó, os jovens têm muito aquela inquietação, eu quero fazer um projeto lá num asilo, num lar, lá num abrigo, alguma coisa assim, até projeto dentro de presídio, eu já vi alunos querendo fazer. Precisando um pouco d'água. Peço desculpas. Não era uma hora boa para a garganta ficar ruim, né? Vamos ver se volta. Acho que está voltando um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou dizer, tem projetos às vezes que as pessoas querem fazer até dentro de presídios. Tem que cuidar com uma coisa. Aluno menor de idade não pode entrar dentro de presídio no Brasil. Por melhor que seja a boa intenção do projeto, às vezes, cabe ao professor também evitar aqui que se corram riscos desnecessários, até a integridade do aluno ou coisa parecida. Vai visitar um asilo, aí já teve um projeto assim, eu quero visitar um asilo e ver se as pessoas que vão lá, que moram lá, se a família visita ou coisa parecida, então eu só quero fazer uma entrevista com eles. Então imagina chegar às vezes um jovem e sentar na frente de um idoso que está num asilo e começar a perguntar, a tua família vem te visitar? Né? Até bem tratado, daqui a pouco a pessoa, pô, não, minha família não me visita há 20 anos. Né? Pode ter uma crise depressiva, pode ter alguma outra coisa depois, uma consequência, pode tirar ali, né, causar um baita de um distúrbio para aquela pessoa. Ou às vezes a situação pode ser chocante para o aluno que não está preparado para ver aquilo que pode ver em algum lugar. Então, nesse caso, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por isso, conhecer as leis aqui, pelo menos a parte maior aqui é importante. Pode passar, por favor? Mas tem uma coisa que é um pouco mais tranquila de se ler, porque a lei, quando a gente não é da área jurídica, tem um linguajar assim que é desafiador, né, bastante formal. Tem as regras de pesquisa da Mostratec, que são baseadas nas leis nacionais, as principais, e também nas regras das outras feiras com as quais nós temos convênio. Especialmente a ITEL-ESEF, que é a maior feira, né, a nível mundial para jovens pré-universitários, nós procuramos seguir todos os passos daquela feira para que nós possamos sempre manter essa parceria e mandar os nossos alunos para lá. Então, tem só alguns detalhes, assim como a pesquisa deve ser, um plano de pesquisa deve ser sobre o período de 12 meses, se for uma pesquisa mais intensa, faz um outro plano para os próximos 12 meses, os grupos de alunos devem ser no máximo 3 alunos para poder participar dessas feiras, dessa rede de feiras internacional. Então, essas regras elas não são escritas em pedra
e não quer dizer que pesquisa tenha que ser só sob essas regras, isso é importante a gente saber. Mas essas regras são aquelas que existem de comum acordo entre essa rede de feiras. Então, se a gente quer começar um projeto, quer na escola começar a ter esse tipo de trabalho, é importante estar ciente para já começar podendo participar dessa rede. Aí agora vem essa parte final, que eu gosto muito. A gente pensa que ciência pode começar antes de chegar numa universidade, antes de chegar num laboratório super tecnológico, e começa a pensar, será que não dá para começar mais cedo, antes ainda do ensino médio? E aí a gente coloca então a Mostratec Júnior e a construção de um novo ciclo. A Mostratec está indo agora para a 29ª edição, acontece em outubro. Tá? 29, chegando nos 30 anos, né? Quem é um pouquinho mais velho sabe que quando começa a chegar nos 30, né? Algumas coisas assim na vida a gente começa a repensar. A feira aqui é a mesma coisa, próximo dos 30 ela está tendo uma renovação bem interessante. Pode passar? Nós temos aqui formação de professores, a imagem anterior tinha uma feira municipal de Portão. De novo nós pensamos em processo, não evento, e o que nós temos? A Mostratec Júnior começou em 2011 com 12 projetos do ensino fundamental de Novo Hamburgo. Em 2012 teve 20 projetos de 3 cidades. Em 2013 ela teve 60 projetos de 8 cidades. E esse ano ela vai ter mais de 100 projetos. Só que não é simplesmente aumentar essa feira o nosso objetivo. Para cada cidade que foi participando, a nossa escola procurou oferecer formação aos professores, né, formação, contato com as secretarias de educação do município. E o que acontece? Não é a nossa feira só que interessa, nós queremos processo. E aí as escolas fizeram o seguinte, os professores desenvolvem projetos com seus alunos e cada escola tem uma feira. Dessa feira da escola, vai para a feira municipal. Alguns dos projetos de cada escola. E os projetos dessa feira municipal que se destacam vão para a Mostratec Júnior. Então, de novo, para esses 100 projetos que vão ter esse ano, a gente sabe que já foram desenvolvidos aí, certamente mais de 1.000, talvez 2.000 projetos aqui na região do Rio Grande do Sul. Que o foco aqui dessa feira é principalmente Rio Grande do Sul. Nós queremos começar não pelo Brasil todo, mas sim pela nossa região. Pode passar? Bom, mas por que a gente faz isso? Por que, afinal, a nossa escola, que é de ensino médio técnico, agora começa a se preocupar lá com a educação fundamental? Primeiro, não adianta ficar reclamando que os alunos estão chegando fracos, que não sabem nada de matemática, que a gente tem que... Não adianta ficar reclamando, tá? Também não adianta, talvez, só ficar botando mais períodos por semana, etc., sem revisar, às vezes, o método de aprendizagem. Então, se a gente acredita, a pesquisa funcionou tão bem aqui no ensino médio, pode funcionar lá. Então é uma questão de sobrevivência para nós também. E tem mais. Bom, eu relaciono aqui com o estudo da União Europeia sobre as competências essenciais para a realização pessoal, cidadania ativa, inclusão social e empregabilidade na sociedade do conhecimento, que é assim chamada a nossa sociedade hoje. Eu coloco a afirmação e sempre vai ter uma imagem aqui de jovem do ensino fundamental apresentando pesquisa. Comunicação na língua materna. Então, antes de saber inglês, ser um bom leitor, se expressar muito bem na língua portuguesa é fundamental, ou na sua língua de origem. Comunicação em línguas estrangeiras. Aí sim, ponto 2, sim, talvez inglês, outra língua. Só um parênteses aqui também. Lá naquele Tecnosinos, aquele mesmo local que trabalha com alta tecnologia aqui no Vale dos Sinos, o pessoal comentou o seguinte, se tem um profissional muito bom tecnicamente, com inglês um pouquinho, né, mais baixo, e tem outro um pouco menos bom tecnicamente, com inglês melhor, vai aquele que tem a língua inglesa ser selecionado. E a complementação para as questões técnicas a empresa vai dar. Porque lá naquele contexto é o mundo, tem 12 línguas de 12 países diferentes lá naquele parque que falam a língua inglesa para se comunicar. Então, nossa geração às vezes tem um pouco assim, né, dos professores, dificuldades com a língua inglesa, né, peleia, tenta aprender, gagueja um pouco. Agora, quem é jovem e vai entrar ainda nesse mundo do trabalho, é melhor ser fluente. E hoje tem muitos recursos para isso também. Pode passar?
Competências matemática e competências básicas em ciência e tecnologia. Né? Faz parte. Não tem hoje, talvez, como ser um bom cidadão sem ter isso também. Né? Como é que eu vou me expressar, avaliar um problema? Como é que eu vou avaliar como é que está a situação do nosso entorno, da nossa sociedade, do nosso país, da nossa cidade, se eu não conheço minimamente matemática, por exemplo? Tá? Tem os desafios da matemática que a gente vê nessa época aqui do ano, né? De 4 em 4 anos, a gente vê umas coisas que nos desafiam, assim, quando passa esse período eleitoral, por exemplo. Mas as competências básicas em ciência e tecnologia, hoje tudo está conectado, é mais do que, às vezes, Facebook, esse tipo de coisa. Não que isso seja desprezível a rede social, mas tu conhecer também outras chaves, outros aplicativos ou outras ferramentas que a ciência e tecnologia produzem para o teu trabalho, para o teu conhecimento, é fundamental. Competência digital, essas imagens aqui então são da Mostratec, a maior parte delas. Pode passar. Aprender a aprender. Talvez o sentido disso aqui seja mais profundo do que a gente consiga explicar. O que é aprender a aprender, né? O que significa isso de fato? Não existe mais aquela, eu vou me formar na faculdade, vou pegar meu diploma, vou para trabalhar, graças a Deus não preciso mais estudar. Esse tempo já passou. Né? Hoje eu sempre comparo assim quando eu vou falar para os meus alunos. O diploma é como se fosse uma chave que tu tem no bolso. Sem ele, talvez tu não vai nem conseguir abrir a porta, isso é verdade. Mas se tu abriu a porta, tu tem que saber o que tu vai fazer quando estiver lá dentro, senão rapidinho tu vai sair de novo. 10 minutos? Dá tempo de sobra. Né? Então eu sempre comparo isso. É importante ter essas chaves, mas tem que saber o que vai fazer também. Tá? Então esse saber é mais do que o diploma, mais do que um cargo, mais do que alguma outra coisa. Está sempre disposto, mente aberta, querendo aprender e várias coisas diferentes. Eu cito o exemplo também de uma professora da engenharia da USP que diz: os meus alunos às vezes acham que vão ter aqui um curso de ciências exatas quando ingressam na engenharia. A ciência exata faz parte do curso, mas engenheiros sem criatividade hoje vai sobrar. O Brasil precisa de engenheiros, mas precisa de engenheiros que saibam fazer as coisas, saibam criar, saibam se relacionar com todo mundo que está na volta. Não só aquele que sabe fazer o cálculo e trabalhar no laboratório. Embora isso seja também fundamental. Então, tu não está diminuindo essa importância. Está aumentando as atribuições necessárias. Competências sociais e cívicas. Eu separei essa imagem aqui, que são de 2 meninas que eu conversei, na Feira Municipal de Portão, que classifica para a Mostratec Júnior. Elas estão aqui com um aquário cheio d'água, um copo e um conta-gotas. E aí elas são, acho que da idade da alfabetização, assim, o primeiro, segundo ano ali no ensino fundamental. Aí elas explicaram, essa aqui é a água do planeta. Aí ela tirou aqui com uma colher, uma delas tirou com uma colher e botou num copo. Essa é a água doce do planeta. E aí pegou conta-gotas e botou 3 gotinhas. E essa é a água potável do planeta. Então, ela não tinha talvez uma solução para potabilizar a água com essa idade. Também não é isso que a gente quer quando diz que tem o direito à ciência desde o início. Né? Mas já começa a ter uma noção, poxa, relações, escala aí, professores de matemática, né? Um professor de química, então, acha isso aqui maravilhoso, né? Já começa a entender, poxa, a água, né? Essa importância desde cedo. Então, mais do que fazer um projeto de pesquisa e estar numa feira, também a gente tem aqui a preocupação social e cívica daquelas pessoas que começam a trabalhar com pesquisa. Outra aqui, sentido de iniciativa e empreendedorismo. Olha o projeto, cisterna na escola. É muito fácil, a gente ouve falar muito sobre reaproveitamento da água da chuva. Vem de novo aquela relação entre a ideia e o empreendimento. Né? As meninas foram lá e fizeram uma na escola delas. Opa! Aí tu tem um projeto acontecendo, saindo do campo das ideias e do achismo para virar uma realidade. E por fim, sensibilidade e expressões culturais. Essas 8 competências, então, ditas como as essenciais na sociedade do conhecimento. Sensibilidade e expressões culturais. Aqui é uma imagem lá da Mostratec Júnior também. Como são crianças mais jovens, a gente começou a notar uma diferença no ambiente também da feira, porque ele ficou mais lúdico, né? As crianças gostam mais de brincar, aquela coisa toda, tem uma facilidade para aprender imenso. Então, até as atividades que a gente tem desenvolvido já são diferentes.
diferentes. Eu diria que a nossa feira ficou menos formal depois que a gente passou a ter também as crianças lá no meio, ficou uma coisa mais lúdica, assim, mais divertida também, né? Nos renovou também por isso. E aqui as apresentações culturais que acontecem também são imagens da feira. Então, isso que a gente tenta trazer. Bom, a feira não é um fim em si, mas é um ponto forte, um ponto alto, né? Onde é um espaço que os alunos podem ocupar a partir de uma pesquisa que desenvolvem na escola. E eventos como esse estão aí para serem multiplicados, né, mundo afora. Pode passar? Então, por que pesquisar na educação básica? Eu faço essa pergunta. E faço a pergunta mostrando uma imagem como essa. Do orgulho ali dos pequenininhos, né, mostrando uma conquista, uma medalha, porque fez um projeto na escola que foi legal e foi reconhecido. Né? Pode passar? Onde eu posso buscar mais? Gente, hoje eu tenho alunos que dizem assim, ó, eu estudo francês pela internet, sem gastar nada. Tu tem muitas possibilidades hoje pela internet, é só saber procurar. Então, da mesma forma, tu tem plataforma como essa aqui, que é a Ápice, que tem curso de metodologia da pesquisa para professor, para aluno, ele é bem acessível, cheio de vídeos, bem interativo, né? E é nesse endereço. Hoje, com o Google, não precisa anotar o endereço na internet, né? Digita Ápice e vai aparecer lá essa possibilidade de curso inteiramente gratuito, inclusive com certificação no final, com algumas provas digitais ali e com um vasto material que ajuda a orientar sobre, não tenho a menor ideia como é que começa isso. Busca lá, que é uma das ferramentas que ajuda. Tá? A Mostratec, então, a gente já deixa aqui para convidar, na última semana de outubro deste ano, e nós teremos aquela referência que eu fiz antes, a BRIC, né? Era uma frase do professor Pedro Demo, que ele dizia sobre a ciência copiada. E o professor Pedro Demo, então, uma das autoridades sobre educar em pesquisa no Brasil, vai estar também na Mostratec, numa palestra no dia 29, às 10 da manhã. Então, fica aqui também o convite. Pode passar? E aí eu termino com essa imagem, né, dos nossos jovens lá na feira, no ano passado, torcendo para os seus colegas, torcendo para que viesse algum tipo de prêmio pelo projeto, que era o primeiro que tinham desenvolvido. Deixo o meu contato também, né, e espero que, apesar aqui da voz ter falhado um pouquinho, que tenha sido útil aqui esse nosso bate-papo, né, tentando compartilhar um pouco sobre essas possibilidades. Ciência não é coisa de um laboratório, não é coisa ou apenas de um laboratório, ou reservado às universidades, ou para alguns poucos iniciados. Nós temos uma linha dentro da escola que nós defendemos, que é a seguinte: ciência, um conhecimento básico sobre ciência é um direito de cada cidadão, né? E cabe também à escola criar as condições para que as pessoas tenham acesso a esse direito. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, André, pela belíssima explicação, mostrando claramente que ciência não é só na graduação, iniciação científica, pós-graduação, mas sim desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, é ali que a gente encontra, na verdade, as maiores riquezas, né, os maiores cientistas, só que a gente tem que trabalhar eles. Muito obrigada, André. Foi muito ótimo e bem de encontro a tudo aquilo que a gente está trabalhando. E devido ao horário bem acertado, a gente não vai abrir para perguntas, mas ele vai estar à disposição aí para conversar, para tirar dúvidas, curiosidades. Tá? E eu convido a Johanna para entregar uma pequena lembrança para o professor André. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma salva de palmas. Tem a foto aqui. Obrigado. Peço desculpas por ter invadido o espaço da pergunta. Eu achei que estava computado. Foi ótimo.